Você já ouviu falar das fazendas de reprodução de escravos? Lugares onde homens e mulheres eram tratados como animais, forçados a gerar filhos apenas para o comércio. Crianças arrancadas dos braços de suas mães, vendidas com apenas 2 anos de idade. Pais e mães, obrigados a ouvir pela última vez o grito desesperado de seus filhos: "Mamãe, papai!" E não podiam fazer nada. A única coisa era chorar, se sentir inúteis e assistir o que mais amavam sendo levado embora. Era assim, como se fossem bois, vacas, galinhas, sem vontade própria, apenas corpos usados, explorados, descartados. Este não é apenas mais um vídeo. É o relato mais completo, mais brutal e mais emocionante sobre o lado mais obscuro da escravidão. Prepare-se, o que você vai ouvir agora vai ficar marcado na sua alma. Ei, você aí que está assistindo isso do Brasil, de Portugal, Moçambique, Angola, não importa de onde você é, comenta aí embaixo sua cidade, porque o que vou te contar hoje vai mexer com você do mesmo jeito que mexeu comigo. Você já viu uma fazenda de gado? Aquelas fazendas onde separam o touro mais forte, a vaca mais saudável e fazem eles reproduzirem para ter os melhores bezerros? Pois é, isso aconteceu com gente igual a você e eu, por mais de 200 anos, e ninguém fala sobre isso. Se inscreve no canal, porque nos próximos 10 episódios vou te mostrar dados reais, documentos históricos e testemunhos que vão te fazer entender como a América foi construída em cima de algo que parece saído de um filme de terror. Vou começar com um número que vai te chocar: 6.000. 6.000 crianças, por ano, vendidas por um único comerciante da Virgínia. Não estou inventando isso. Está nos documentos históricos. Um cara se gabava publicamente que suas políticas de reprodução eram tão eficientes que ele conseguia vender 6.000 crianças escravas todo ano. Pensa bem, são mais de 16 crianças vendidas todos os dias, por uma pessoa só. Agora, multiplica isso por centenas de fazendas, por décadas. 1810, 1,1 milhão de pessoas escravizadas. 1860, 3,9 milhões de pessoas escravizadas. Aumento de 254% em 50 anos. Quer saber como essa população explodiu assim? Não foi só pelo tráfico negreiro. Foi porque eles descobriram que era mais barato produzir escravos do que comprar. Richmond, na Virgínia, exportava entre 10.000 e 20.000 pessoas escravizadas todo mês. Todo mês. É como se todo mês uma cidade inteira fosse despachada pelo país como gado. E sabe qual era o produto mais lucrativo da Virgínia? Não era tabaco, não era algodão, eram pessoas. A renda das fazendas de reprodução superava qualquer outra cultura agrícola do estado. Imagina se hoje alguém falasse: minha fazenda de pessoas rende mais que minha plantação de soja. Parece impossível, né? Mas era exatamente isso que acontecia. As vítimas reais. Deixa eu te contar sobre Meg Stenhouse. Ela era uma mulher escravizada que sobreviveu para contar a história. Ela disse: durante a escravidão, tinha os reprodutores. Eles eram pesados e testados. Um homem alugava o reprodutor e colocava ele num quarto com as mulheres jovens que ele queria que tivessem filhos. Lê isso de novo: pesados e testados, como gado. Alugava o reprodutor, como se fosse uma máquina. Meninas de 13 anos começavam a ter filhos. Aos 20 anos, já tinham 4 ou 5 crianças. Algumas mulheres recebiam a promessa de liberdade depois de terem 15 filhos. 15! A verdade universal. Sabe qual é a parte que mais me impacta nisso tudo? Não é só a crueldade. É como eles conseguiram transformar a coisa mais humana que existe, criar uma família, ter filhos, na coisa mais desumana possível.
Todo mundo que está assistindo isso entende o que é amor de mãe. Todo mundo sabe o que é querer proteger seus filhos. Agora, imagina não poder fazer isso. Imagina saber que seu filho nasceu para ser vendido, que você não tem direito nem sobre seu próprio corpo. É isso que conecta essa história com qualquer um de nós, porque todos temos mãe, todos entendemos o amor familiar. E foi exatamente isso que eles destruíram sistematicamente. O sistema por trás. Não era caos, era sistema. Eles tinham critérios para escolher quem ia reproduzir: força física, saúde, capacidade de trabalho, características físicas específicas. Era seleção genética humana, eugenia, décadas antes de Hitler. E funcionava como qualquer indústria: matéria-prima, as pessoas, processo de produção, reprodução forçada, produto final, crianças para vender, lucro. Comenta aí embaixo de onde você está assistindo, porque não importa se você é do Rio, de São Paulo, de Buenos Aires ou do México. Essa história é sobre como seres humanos podem tratar outros seres humanos quando veem só dinheiro. A jornada do herói invertida. Toda a história tem um herói, né? Mas aqui, o herói, que deveria ser a sociedade, as leis, as instituições, virou o vilão. As próprias leis protegiam esse sistema. Os tribunais garantiam que funcionasse. A economia dependia disso. O que deveria proteger as famílias estava destruindo elas. É a jornada do herói ao contrário. Em vez de alguém lutando contra o sistema ruim, era o sistema inteiro lutando contra as pessoas. O que vem por aí? Nos próximos episódios, vou te mostrar como eles escolhiam quem ia reproduzir, episódio 2, os métodos brutais usados para aumentar a produção, episódio 3, as mulheres que resistiam mesmo assim, episódio 4, as crianças eram separadas das mães, episódio 5, os homens forçados a serem reprodutores, episódio 6, as cidades que viviam só disso, episódio 7, o dia que tudo desabou, episódio 8, os sobreviventes que contaram a verdade, episódio 9, e como isso afeta até hoje, episódio 10. Você não vai conseguir parar de assistir, porque quando você descobrir a verdade completa, vai entender por que essa história foi escondida por tanto tempo, e também vai entender por que ela precisa ser contada agora. Se inscreve e ativa o sininho, porque o que vem por aí vai mudar como você enxerga a história da humanidade para sempre. A seleção, como escolhiam quem ia viver o inferno. Imagina você sendo examinado como um cavalo de corrida. Dentes, músculos, histórico de saúde da sua família. Só que não era para corrida, era para reprodução. No episódio passado eu te mostrei os números. 6.000 crianças vendidas por ano. População escrava que explodiu de 1,1 milhões para 3,9 milhões em 50 anos. Mas como eles faziam essa seleção? Como decidiam quem ia ser forçado a ter filhos e quem não? Comenta aí sua cidade, porque o que vou te contar agora vai te fazer entender como eles transformaram seres humanos em produtos com etiqueta de preço. O exame do horror. Deixa eu te contar como funcionava na prática. Quando chegava um carregamento de pessoas escravizadas, eles faziam o que chamavam de inspeção completa. E quando digo completa, é completa mesmo. Os critérios de seleção. Força física. Eles apalpavam os músculos, verificavam cicatrizes, testavam a resistência, faziam a pessoa levantar pesos, caminhar longas distâncias. Idade reprodutiva. Mulheres entre 14 e 35 anos tinham valor especial, homens entre 18 e 45. Histórico familiar. Perguntavam quantos irmãos a pessoa tinha, quantos filhos a mãe teve, se havia mortes por doença na família. Características físicas. Altura, cor da pele, formato do rosto. Eles tinham preferências específicas, baseadas no que vendia melhor. É exatamente como funciona a seleção de animais reprodutores até hoje, exatamente igual. Os documentos que provam. Tenho aqui um documento de 1858 de um fazendeiro da Virgínia chamado John Campbell. Ele literalmente fez uma lista dos critérios para a seleção de reprodutores.
Escolher fêmeas jovens, de quadris largos, seios desenvolvidos, sem marcas de doença. Machos de ombros largos, pernas fortes, sem cicatrizes de açoitamento recente. Lê isso de novo. Quadris largos para facilitar o parto, sem cicatrizes de açoitamento recente para não assustar os clientes. O outro documento, de 1843, fala sobre testar a capacidade reprodutiva das mulheres. Eles literalmente faziam exames ginecológicos forçados para verificar se elas podiam ter filhos. O preço da vida. Quer saber quanto custava? Uma pessoa selecionada para reprodução? Os valores reais, convertidos para hoje, tá? Mulher jovem reprodutora, de 45 mil a 65 mil reais. Homem reprodutor, de 40 mil a 55 mil reais. Criança com potencial, de 15 mil a 25 mil reais. Mas o investimento se pagava rápido. Uma mulher que tivesse 8 filhos ao longo de 15 anos gerava cerca de 200 mil reais em vendas. Era literalmente uma planilha de lucro, com gente. As famílias destruídas. Agora vem a parte que mais dói. Imagina você tem uma família, pai, mãe, filhos, irmãos. De repente chegam os caras, examinam todo mundo como se fossem animais e decidem, essa mulher vai para a fazenda A para ter filhos. Esse homem vai para a fazenda B para reproduzir. Essas crianças vão para a fazenda C para trabalhar. Os idosos não servem, podem ir para qualquer lugar. Família destruída para sempre. Sarah Williams, uma sobrevivente, contou: eles separaram minha mãe de nós porque ela era nova e forte. Nunca mais a vi. Eu tinha 7 anos. Essa é a verdade universal que conecta com todo mundo assistindo. Todos nós entendemos o que é amor de família. E todos nós conseguimos imaginar a dor de ser separado dos nossos entes queridos para sempre. As fazendas especializadas. Não era coisa de fazendeiro maluco, não. Era indústria organizada. Existiam fazendas que se especializavam apenas em reprodução. Elas não plantavam nada, não criavam outros animais, só produziam pessoas. As maiores fazendas de reprodução. Fazenda Goodlow, em Kentucky, 300 pessoas em programa de reprodução. Fazenda Wickham, em Virgínia, 250 mulheres reprodutoras. Fazenda Butler, em Georgia, 400 pessoas no sistema. Eles tinham registros detalhados. Quantos filhos cada mulher teve, quantas vezes cada homem reproduziu, taxa de mortalidade infantil, tudo anotado como se fosse uma empresa normal. A eugenia americana. Aqui fica ainda mais perturbador. Eles não só queriam quantidade, queriam qualidade também. Faziam cruzamentos seletivos para ter pessoas mais fortes para trabalho pesado, pessoas mais bonitas para trabalho doméstico, pessoas mais dóceis para evitar revoltas, pessoas com habilidades específicas, carpintaria, costura. Era eugenia, seleção genética humana, décadas antes dos nazistas. Um fazendeiro da Carolina do Sul escreveu em 1851, através da seleção cuidadosa, em 2 gerações, conseguimos produzir escravos 30% mais fortes e 40% mais obedientes. Produzir escravos, como se fossem objetos saindo de uma fábrica. O herói que nunca chegou. Sabe qual é a parte mais triste? Que isso era legal. As leis protegiam os fazendeiros. Os tribunais garantiam o direito deles de administrar sua propriedade como quisessem. Quando alguém tentava denunciar, era preso por interferir em propriedade alheia. O sistema inteiro conspirava contra as vítimas. Imagina esperar que a justiça te proteja e descobrir que ela está do lado de quem te machuca. É isso que essas pessoas viviam todos os dias. Preview do próximo episódio. No próximo episódio, vou te mostrar os métodos que eles usavam para aumentar a produção. Drogas para estimular fertilidade, castigos para quem não performava, sistemas de recompensa para quem tinha mais filhos. E também vou te contar sobre as mulheres que encontraram formas de resistir, que arriscaram a própria vida para proteger seus filhos. Se inscreve e comenta de onde você está assistindo, porque essa história precisa ser conhecida, precisa ser lembrada, para nunca mais acontecer. Próximo episódio:
A produção, os métodos brutais para aumentar os números. A produção, os métodos brutais para aumentar os números. Você já viu uma fábrica funcionando? Metas de produção, cronogramas, sistemas para aumentar a eficiência? Agora imagina isso aplicado a barrigas de mulheres grávidas. Nos episódios passados te mostrei os números e como eles selecionavam as vítimas. Agora vou te mostrar como eles transformaram reprodução humana em linha de produção. E aviso, desde já, o que vou contar agora vai te dar nojo, vai te dar raiva, mas é importante você saber. Comenta sua cidade aí embaixo, porque não importa onde você mora, isso aqui é sobre até onde a ganância humana pode chegar. As metas de produção. Eles literalmente tinham planilhas de metas anuais. Documento da Fazenda Wickham, 1854. Meta: 45 nascimentos por ano. Realizado: 38 nascimentos. Déficit: 7 bebês. Plano para 1855. Implementar medidas para aumentar eficiência reprodutiva. Déficit de bebês. Como se fosse déficit de produção de sapatos. Outro documento mostra fazendeiros comparando índices de natalidade como empresários comparando vendas. A fazenda do Johnson teve 52 nascimentos este ano. A minha só 41. Preciso descobrir o que ele está fazendo diferente. As drogas da fertilidade. Para aumentar as chances de gravidez, eles davam substâncias às mulheres. Misturas forçadas. Raiz de corroche preto, estimulante hormonal, óleo de rícino em doses altas, chás de ervas com propriedades abortivas para limpar o útero entre gravidezes, misturas com mercúrio que causavam envenenamento. O médico da fazenda Dutler, Dr. James Henning, anotou em 1859: administrei a mistura de fertilidade em 23 fêmeas. 18 engravidaram nos próximos 4 meses. Considerarei aumentar a dosagem nas que não responderam. Fêmeas, como se fossem animais. E quando essas misturas não funcionavam, partiam para métodos ainda piores. Os castigos pela baixa performance. Se uma mulher não engravidava em 6 meses, começavam os castigos. Punições documentadas. Redução da comida pela metade. Trabalho extra nas horas mais quentes do dia. Isolamento em solitárias úmidas. Açoitamentos para estimular a circulação. Privação de visitas dos familiares. Martha Jones, sobrevivente da fazenda Goodlow, testemunhou: se você não tivesse filho em 6 meses, te colocavam na Casa da Vergonha. Só saía de lá grávida ou morta. A Casa da Vergonha era uma cabana isolada onde mulheres ficavam presas com um reprodutor até engravidar. O sistema de recompensas. Para estimular a produção, criaram um sistema perverso de incentivos. Recompensas por gravidez. Primeiro filho, vestido novo e sapatos. Segundo filho, cobertor de lã. Terceiro filho, dia livre por mês. Quinto filho, casa particular, não mais senzala coletiva. Oitavo filho, promessa de alforria, que quase nunca se cumpria. Parece generoso, né? Mas era manipulação pura. Eles sabiam que se oferecessem migalhas, algumas mulheres iam cooperar voluntariamente em vez de ser forçadas. Era mais barato que usar violência constante. Controle total da gravidez. Uma vez grávida, a mulher virava a propriedade ainda mais vigiada. Controles durante a gravidez, movimentos restritos para evitar abortos acidentais, dieta controlada, mais comida para o feto crescer, trabalho reduzido apenas nos últimos 2 meses, vigilância 24 horas por outras escravas informantes, exames médicos semanais para garantir que o feto estava bem. O bebê valia mais que a mãe, então protegiam a mercadoria que estava sendo produzida. Se a mulher abortasse sem motivo médico, sofria castigo severo. Se o bebê nascesse morto, investigavam se foi negligência materna. A linha de produção contínua. Eles descobriram que mulheres podiam ser produtivas poucos meses depois do parto. O cronograma brutal. Parto, 3 a 4 meses amamentando para o bebê não morrer antes da venda, separação forçada da criança, 2 meses para recuperação. Nova reprodução forçada. Algumas mulheres passavam 15, 20 anos neste ciclo infernal. Grávida, parto, separação, grávida de novo, sem parar. Testemunho de Lucy Turner. Tive 11 filhos em 14 anos. Só criei 2. Os outros foram vendidos antes de completar 1 ano. Quando meu último filho foi vendido, eu já estava grávida do próximo. Os homens reprodutores. Os homens escolhidos para a reprodução também sofriam. Eles eram forçados a acasalar com mulheres que nem conheciam, muitas vezes na frente de outras pessoas, sem consentimento de nenhuma das partes.
Sistema de cobertura. Um homem para cada 10 a 15 mulheres. Rotação semanal obrigatória. Performance monitorada pelos feitores. Castigos por recusa ou baixo desempenho. James Patterson, reprodutor da fazenda Butler, conseguiu fugir em 1863 e testemunhou. Me obrigavam a estar com 3 mulheres diferentes toda semana. Se eu recusasse, me açoitavam. Se as mulheres não engravidavam, a culpa era minha. Os cálculos frios do Nocro. Eles tinham planilhas detalhadas do retorno sobre investimento. Cálculo médio por mulher reprodutora. Custo inicial, R$50 mil, valor atual. Manutenção anual, R$8.000. Comida, moradia e cuidados. Produção média, 1 filho a cada 18 meses. Venda por criança, R$20 a R$30 mil. Lucro líquido em 10 anos, R$120 mil a R$180 mil. Era um negócio extremamente lucrativo, por isso cresceu tanto. A jornada sem heróis. O que mais impressiona é como o sistema era aceito socialmente. Jornais da época publicavam anúncios como Fazenda Produtiva, 40 negras reprodutoras, boa linhagem, vendas garantidas. Médicos escreviam artigos sobre como melhorar a eficiência reprodutiva dos escravos. Advogados criavam contratos específicos para empréstimo de reprodutores. A sociedade inteira participava. Não era coisa de uns poucos loucos, era sistema econômico aceito e protegido por lei. Preview. A resistência. No próximo episódio vou te contar sobre as mulheres que arriscaram tudo para resistir. Mulheres que preferiram morrer para dar mais filhos para os fazendeiros. Que criaram redes secretas para proteger umas às outras. Que usaram conhecimento de ervas para controlar sua própria fertilidade. A resistência existiu e foi mais corajosa do que qualquer filme de herói que você já viu. Se inscreve no canal e comenta de onde você está, porque essas histórias de resistência precisam ser conhecidas. Essas mulheres merecem ser lembradas como as heroínas que foram. Próximo episódio, As Rebeldes. Mulheres que arriscaram tudo para resistir. As Rebeldes. Mulheres que arriscaram tudo para resistir. Imagina estar grávida, fugindo no meio da noite, sabendo que se te pegarem vão te matar. Mas preferir morrer livre do que viver como máquina de fazer bebês? Nos últimos 3 episódios, te mostrei o horror. Agora vou te mostrar a coragem. Porque no meio de todo esse sistema brutal, existiram mulheres que disseram não, que arriscaram tudo, que preferiram morrer a aceitar. E elas foram as verdadeiras heroínas dessa história. Comenta sua cidade aí embaixo, porque não importa de onde você é, todo mundo precisa conhecer essas mulheres. Elas são exemplo de coragem para qualquer pessoa em qualquer época. A primeira forma de resistência era o conhecimento secreto. Mulheres mais velhas guardavam receitas de plantas que controlavam a fertilidade. Era conhecimento passado de mãe para filha, sussurrado quando os feitores não estavam ouvindo. Plantas usadas secretamente. Raiz de algodão. Erva de Santa Maria, Blue Cohosh, Pennyroyal, testemunho de Aunt Mary, coletado em 1937. Minha avó me ensinou as plantas. Dizia, filha, seu corpo é seu. Eles podem possuir seu trabalho, mas não podem possuir sua barriga se você souber se proteger. Imagine o risco. Se descobrissem que uma mulher estava usando essas plantas, era chicoteamento até a morte. Rosa Williams, Fazenda Johnson, 1851. Rosa tinha tido 6 filhos, todos vendidos antes dos 2 anos. Quando soube que estava grávida do 7º, se jogou de um celeiro de 4 metros de altura. Sobreviveu, mas perdeu o bebê. O fazendeiro mandou açoitá-la 100 vezes por destruir propriedade. Rosa morreu no 3º dia de castigo. Antes de morrer, disse para as outras mulheres, prefiro morrer minha do que viver deles. As redes secretas. As mulheres criaram sistemas de proteção mútua, sinais secretos para avisar quando alguém estava em perigo, revezamento para cuidar dos filhos umas das outras, compartilhamento de plantas contraceptivas, mentiras coordenadas para proteger quem estava grávida, falsificação de sintomas de doenças para evitar a reprodução forçada. Mary Turner conseguiu enganar os feitores por 3 anos, fingindo ter uma doença venérea. Outras mulheres a ajudavam, confirmando os sintomas quando questionadas. Durante esses 3 anos, Mary organizou a fuga de 12 mulheres grávidas.
As fugas impossíveis. Fugir grávida era quase suicídio, mas algumas tentaram mesmo assim. Harriet Jacobs se escondeu em um sótão de 2 metros de altura por 7 anos para não ser forçada a ter mais filhos. 7 anos em um buraco, sem poder ficar de pé, passando fome, só para manter seus filhos longe das mãos do fazendeiro. Margaret Garner fugiu com seus 4 filhos em 1856. Quando foram encontrados pelos caçadores de escravos, ela matou sua própria filha de 3 anos e tentou matar os outros. Quando perguntaram por quê, ela disse: "Prefiro que meus filhos morram livres do que vivam escravos." As sabotadoras. Algumas mulheres sabotavam o sistema por dentro. Técnicas de sabotagem: fingir abortos espontâneos, usando plantas, provocar febre alta para interromper gravidezes, machucar-se acidentalmente durante trabalhos pesados, espalhar doenças venéreas entre os reprodutores, ensinar outras mulheres a fazer o mesmo. Susan Jackson, da fazenda Wickham, ensinou mais de 50 mulheres a usar Tanzi, erva de Santa Maria, para regular a menstruação. Em 2 anos, a produtividade da fazenda caiu 40%. Quando descobriram, mataram Susan na frente das outras mulheres, como exemplo. As protetoras. Havia mulheres que dedicaram a vida a proteger as mais jovens. Big Sarah pesava mais de 100 quilos e se colocava entre as meninas jovens e os feitores. Levava as surras no lugar delas. "Essas meninas são minhas filhas todas. Ninguém vai tocar nelas passando por cima de mim." Big Sarah morreu aos 32 anos por causa dos ferimentos acumulados, mas salvou dezenas de meninas de serem estupradas. As mães guerreiras. Mulheres que desenvolveram estratégias para manter os filhos por mais tempo. Táticas maternas. Fingir que o bebê estava doente para não ser vendido. Ensinar os filhos a serem problemáticos para baixar o valor. Esconder gravidezes até o último momento possível. Amamentar em segredo, mesmo depois da separação oficial. Criar códigos secretos para se comunicar com filhos já vendidos. Rachel Adams conseguiu manter seus gêmeos por 4 anos, convencendo o fazendeiro de que eles eram meio defeituosos. Na verdade, ela havia ensinado eles a gaguejar e mancar quando adultos estranhos apareciam. O preço da resistência. A coragem custava caro. Estatísticas da resistência. Mulheres que resistiam tinham 60% mais chance de morrer jovem. Taxa de suicídio 3 vezes maior entre reprodutoras que resistiam. 90% das que tentavam aborto eram descobertas e punidas. Expectativa de vida média, 28 anos, contra 35 das submissas. Mas elas resistiam mesmo assim. Testemunho de Sojourner Truth. Eles podiam possuir meu corpo, mas nunca possuíram minha alma. Toda vez que me obrigavam, eu morria um pouco, mas toda vez que resistia, eu renascia. As verdadeiras heroínas. Essas mulheres são os heróis reais dessa história. Não tiveram superpoderes, não tiveram exércitos, só tiveram coragem. Coragem para dizer não quando dizer não significava morte. Coragem para proteger outras quando se proteger já era impossível. Coragem para preferir morrer livre do que viver como propriedade. Elas são exemplo de força humana para qualquer pessoa, de qualquer época, enfrentando qualquer tipo de opressão. O legado da resistência. Muitas dessas mulheres morreram lutando, mas deixaram exemplos que inspiraram outras gerações. Suas filhas cresceram sabendo que resistência era possível. Suas netas aprenderam que existe limite para o que um ser humano precisa aceitar. E algumas conseguiram escapar, contar suas histórias e garantir que nunca fossem esquecidas. No próximo episódio, vou te contar a parte mais dolorosa. O que acontecia com as crianças. Como elas eram separadas das mães. Como eram vendidas como animais. Como algumas cresceram sem nunca saber o nome da própria mãe. Mas também vou te contar sobre as crianças que cresceram conhecendo as histórias de resistência de suas mães e que usaram essas histórias como força para sobreviver. Se inscreve e comenta de onde você está assistindo, porque essas mulheres merecem ser lembradas. Elas são parte da nossa história humana comum, a história da coragem contra a opressão. Próximo episódio:
mercadoria pequena. O que faziam com as crianças? Você já viu um bezerro sendo separado da vaca-mãe? O desespero dos dois é impossível de ignorar. Agora, imagina isso acontecendo com uma criança de 2 anos e sua mãe. O produto mais valioso. Nos episódios passados te mostrei como funcionava a produção. Agora vou te contar sobre o produto final, as crianças. E aviso logo, essa é a parte mais difícil de assistir. Porque todo mundo que está vendo isso foi criança um dia. Todo mundo lembra do que é depender da mãe, do que é sentir medo, do que é precisar de proteção. Comenta sua cidade aí embaixo, porque não importa onde você nasceu, todo mundo vai se identificar com essa dor. A idade do terror. As crianças eram consideradas prontas para a venda entre 2 e 5 anos. Por que essa idade? Simples. Já tinham passado da fase de maior mortalidade infantil, mas ainda eram novas o suficiente para se adaptarem aos novos donos. Anúncio de jornal 1847. Vende-se moleque de 3 anos, sadio, já caminha bem, boa linhagem reprodutiva. Preço, R$15.000, cerca de 150 mil atuais. Moleque, era assim que chamavam crianças escravizadas, como se fossem animais. Preços por idade, valores atuais. 6 meses a 1 ano, 5 mil a 8 mil réis. 2 a 4 anos, 12 mil a 18 mil réis. 5 a 8 anos, 20 mil a 25 mil réis. 9 a 12 anos, 25 mil a 35 mil réis. Quanto mais velha, mais valia, porque podia trabalhar mais e, no caso das meninas, estava mais perto da idade reprodutiva. O dia da separação. A separação das mães era feita de forma calculada para causar menos prejuízo econômico. Método padrão. Esperavam a mãe ir trabalhar na plantação, pegavam a criança durante o dia. Quando a mãe voltava, a criança já tinha sido levada. Se a mãe tentasse correr atrás, era açoitada. Testemunho de Mary Reynolds. Quando voltei do campo, minha filha de 3 anos tinha sumido. O feitor disse: "Foi vendida hoje de manhã. Esquece ela e vai cuidar dos outros." Como se fosse uma galinha que tinha fugido. Algumas mães nunca mais souberam o nome do local para onde seus filhos foram levados. Nunca mais tiveram nenhuma notícia. Transporte de crianças. Crianças eram transportadas em grupos, como gado. David Crawford, comerciante de escravos, mantinha registros detalhados. Lote 47, 23 crianças entre 2 e 7 anos. Destino, New Orleans. Perda durante transporte, 2 crianças. Diarreia. Lucro líquido, $1.890. Perda durante transporte. Como se fossem sacos de batata estragados. As crianças viajavam em carroças cobertas, trens de carga ou navios. Muitas vezes sem saber para onde estavam indo ou por que tinham sido separadas das mães. Testemunho de James Smith, coletado aos 89 anos. Eu tinha 4 anos quando me venderam. Lembro da minha mãe chorando, mas não entendia por quê. Pensei que ia voltar para casa no final do dia. Nunca voltei. A vida nas novas casas. Crianças pequenas eram compradas para diferentes propósitos. Trabalho doméstico. Limpar a casa dos senhores. Cuidar dos filhos dos brancos. Servir à mesa. Carregar objetos. Trabalho leve nas plantações. Colher algodão. Espantar pássaros das culturas. Carregar água para os trabalhadores adultos. Catar pedras dos campos. Investimento a longo prazo. Meninas compradas pensando na futura capacidade reprodutiva. Meninos comprados para serem treinados em ofícios específicos. A educação proibida. Ensinar crianças escravizadas a ler era crime em muitos estados. Leis anti-educação. Carolina do Sul, 1740. Multa de 100 libras por ensinar escravo a ler. Geórgia, 1829. Prisão de até 6 meses por alfabetizar escravo.
Alabama, 1832. Multa de 250 a 750 dólares por ensinar leitura a escravos. Por quê? Porque criança que sabe ler vira adulto que pensa, e adulto que pensa questiona a escravidão. Frederick Douglass escreveu: aprendi a ler escondido. Quando descobri que era proibido, entendi que a leitura era o caminho da escravidão para a liberdade. As crianças privilegiadas. Algumas crianças eram escolhidas para serem companheiras dos filhos dos senhores. Parece sorte, né? Mas era uma forma ainda mais cruel de controle psicológico. Como funcionava? A criança escravizada brincava com a criança branca, recebia roupas melhores, comida melhor. Às vezes até aprendia a ler informalmente, mas sempre sabia que era propriedade do amiguinho. Booker T. Washington foi uma dessas crianças. Ele escreveu: eu era o pet da família. Até os 9 anos pensei que era quase um membro da família, até o dia que me venderam para pagar uma dívida. A dor da traição era ainda maior porque a criança havia confiado nos donos. Irmãos separados. Uma das práticas mais cruéis era separar irmãos. Lógica dos comerciantes. Irmãos juntos podiam se revoltar. Vendidos separados valiam mais. Compradores diferentes. Separação quebrava laços familiares. Menos chance de fuga. Testemunho de Sojourner Truth. Tive 3 irmãos. Todos fomos vendidos separados antes dos 10 anos. Nunca mais vi nenhum deles. Às vezes ainda sonho que encontro meu irmão mais novo, mas ele teria hoje mais de 80 anos, se ainda estiver vivo. As crianças que resistiam. Mesmo sendo pequenas, algumas encontravam formas de resistir. Formas de resistência infantil. Fingir doença para não trabalhar, quebrar objetos acidentalmente, fazer trabalho mal feito de propósito. E efeitos documentados. Depressão infantil severa. Dificuldade para formar vínculos afetivos. Problemas de comportamento e desenvolvimento cognitivo atrasado. Problemas de confiança que duravam a vida inteira. Dr. Edward Jarvis, médico da época, 1844. Observo que crianças separadas das mães antes dos 5 anos apresentam melancolia profunda que persiste anos. Muitas never se recuperam completamente. As crianças que sobreviveram. Apesar de tudo, muitas crianças encontraram forças para sobreviver. Algumas guardaram as memórias das mães. Outras criaram novas famílias com outros escravos. Muitas se tornaram líderes nas comunidades escravizadas. Estratégias de sobrevivência. Adoção informal de outros escravos adultos. Criação de uma família entre as próprias crianças. Preservação de canções e histórias da terra natal. Desenvolvimento de códigos secretos de comunicação. Planejamento de fugas quando ficassem mais velhas. O ponto universal. Todo mundo que está assistindo isso entende o que é ser criança. Entende a necessidade de proteção, de amor, de segurança. E todo mundo consegue imaginar o horror de ter isso arrancado aos 3 anos de idade. Essa é a verdade universal que conecta essa história com qualquer pessoa. Todos nós fomos vulneráveis um dia. Todos nós precisamos de cuidado quando éramos pequenos. Preview do próximo episódio. No próximo episódio vou te contar sobre os homens forçados a ser reprodutores, o trauma psicológico que sofriam, as formas que encontravam para resistir e como alguns conseguiram manter a própria humanidade, mesmo sendo tratados como animais reprodutores. Se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo, porque essas crianças cresceram e se tornaram adultos, e alguns desses adultos conseguiram contar suas histórias para que nunca fossem esquecidas. Próximo episódio. Os reprodutores, homens forçados a ser máquinas. Você já viu um touro reprodutor? Fica isolado, só é usado para uma coisa. E quando não serve mais, é descartado. Agora imagina isso acontecendo com seu pai, seu irmão, seu filho. Nos episódios passados mostrei o sofrimento das mulheres e crianças. Agora vou te contar sobre os homens forçados a ser reprodutores. E essa é uma parte da história que quase ninguém fala, porque existe um mito de que o homem sempre quer sexo, então não seria trauma. Mas era trauma sim. Era violência,
Era desumanização total. Comenta sua cidade aí embaixo, porque todo homem assistindo isso vai entender. Ser forçado a fazer sexo não é privilégio, é tortura. Homens reprodutores eram escolhidos com critérios específicos, características desejadas: altura acima de 1,80 m, músculos desenvolvidos, ausência de cicatrizes de açoite, sinal de rebeldia, histórico familiar de fertilidade, idade entre 18 e 40 anos, temperamento dócil. Selecionei 5 machos reprodutores este ano. Critério principal: força física e capacidade comprovada de gerar filhos saudáveis. O negro Jô já produziu 23 filhos em 6 fazendas diferentes. Produziu 23 filhos. Como se fosse uma máquina medida por unidades produzidas. Reprodutores viviam separados dos outros homens escravizados. Condições de privilégio: casa separada, para evitar vínculos afetivos, comida melhor, para manter a força física, menos trabalho pesado para preservar a energia reprodutiva, roupas melhores para impressionar as fêmeas e proibição de formar relacionamentos amorosos. Parece bom, né? Mas era prisão dourada. Eu era tratado como o touro mais valioso da fazenda. Comida boa, casa própria, mas não podia escolher com quem estar. Não podia amar ninguém. Era máquina reprodutiva, não era homem. Reprodutores tinham cronogramas semanais obrigatórios. Cronograma típico: segunda, Maria, fazenda A. Terça, Sara, fazenda A. Quarta, descanso. Quinta, Ruth, fazenda B. Sexta, Beth, fazenda B. Sábado, Ana, fazenda C. Domingo, livre, mas vigiado. Era agendamento como consulta médica, sem consentimento de nenhuma das partes. Todo domingo me davam uma lista com os nomes da semana, como se fosse cronograma de trabalho. Que tipo de trabalho eu prefiro não lembrar. Reprodutores eram alugados entre fazendas. Valores de aluguel, 1.850, valores atuais. Por semana, 800 a 1.200 reais. Por mês, 3.000 a 4.500 reais. Por temporada, 6 meses, 15.000 a 20.000 reais. Garantia de gravidez, 25.000 a 35.000 reais. Garantia de gravidez era quando o reprodutor só era pago se a mulher engravidasse. Aluga-se negro reprodutor, 28 anos, altura 6 pés, já gerou 31 filhos em 8 anos. Garantia de resultado ou devolução do dinheiro. 31 filhos em 8 anos. Com quantas mulheres diferentes? O trauma psicológico era inimaginável. As sociedades da época e muita gente ainda hoje achava que o homem não podia ser vítima sexual, mas reprodutores sofriam traumas severos. Depressão profunda, tentativas de suicídio, automutilação para se tornar inútil, alcoolismo quando conseguiam álcool, comportamento violento direcionado a outros homens e incapacidade de formar vínculos afetivos. Observo que negros reprodutores frequentemente desenvolvem melancolia severa. Recomendo aumentar o trabalho físico para distraí-los de pensamentos mórbidos. O tratamento para depressão era mais trabalho forçado. Homens encontravam formas de resistir mesmo com todas as consequências. Formas de resistência: automutilação genital para se tornar infértil, fuga durante missões reprodutivas, recusa sexual mesmo que sabia que seria açoitado, fingir impotência, uso de plantas para diminuir fertilidade. Thomas cortou seus próprios testículos em 1847 para não ser mais usado como reprodutor. Sobreviveu à mutilação, mas foi açoitado até a morte por destruir propriedade valiosa. Reprodutores eram forçados a gerar filhos, mas proibidos de ser pais. Regras sobre paternidade: proibido conviver com os filhos, proibido ensinar qualquer coisa às crianças, proibido interferir quando os filhos eram vendidos, proibido demonstrar afeto paternal. A dor de saber que tinham filhos espalhados pelo país, mas nunca poderiam ser pais de verdade, era um peso que carregavam por toda a vida. Imagine uma cidade que toda a economia gira em torno de vender pessoas, onde até o padeiro, o ferreiro, o médico, todos vivem do dinheiro que vem da venda de gente. As capitais do comércio humano. Nos episódios passados, eu te mostrei como funcionava dentro das fazendas. Agora eu vou te mostrar as cidades inteiras que se construíram em cima desse horror. Lugares onde toda a população sabia o que acontecia, onde todo mundo participava, onde ninguém podia fingir que não sabia.
Comenta aí sua cidade, porque vou te mostrar como comunidades inteiras podem se tornar cúmplices de atrocidades quando existe lucro envolvido. As principais cidades. Richmond, Virgínia, a capital. A população era de 37 mil habitantes em 1860. Os escravos vendiam mensalmente entre 10 e 20 mil pessoas. O percentual da economia baseada em comércio humano era de 85%. Charleston, Carolina do Sul, o porto. 40 mil habitantes em 1860. A chegada de navios negreiros era de 2 a 3 por semana. Os leilões públicos eram diários. Natchez, Mississippi, o centro, com 6.600 habitantes em 1860. As fazendas de reprodução no entorno eram 47. Milionários por habitante, a maior concentração do mundo. New Orleans, Louisiana, o mercado, com 168 mil habitantes em 1860. O maior mercado de escravos das Américas. O volume de negócios anuais era de 2 bilhões de reais, valores atuais. A economia do horror. Em Richmond, 9 em cada 10 empregos dependiam do comércio de escravos. Profissões que viviam disso. Comerciantes diretos, médicos especializados em examinar mercadoria, advogados especializados em contratos de compra e venda, banqueiros que financiavam compras, construtores de prisões e senzalas, ferreiros que faziam correntes e algemas, transportadores, donos de hospedarias para comerciantes, cozinheiras que alimentavam os lotes, costureiras que vestiam os escravos para a venda. Todo mundo participava, todo mundo lucrava. Os mercados públicos. As cidades tinham mercados especializados em pessoas. Richmond Slave Market, o maior do mundo, 6 quarteirões de área, 3 mil empresas de venda, 3 mil pessoas em estoque permanente, leilões às terças, quintas e sábados, horário de 10 às 16 horas. Como funcionava? Famílias brancas passeavam pelo mercado aos domingos, como se fosse shopping. Crianças brancas cresceram vendo pessoas sendo vendidas como animais. Para elas, isso era normal. Anúncio do Richmond Enquirer de 1859. Grande leilão de Natal, 200 negros de primeira qualidade, famílias completas, reprodutores garantidos, crianças de todas as idades. Venha com a família e escolha seus presentes de Natal. Presentes de Natal. Pessoas como presentes de Natal. O sistema financeiro. Bancos inteiros foram criados só para financiar compra de escravos. Virginia Slave Bank, 1804 a 1865. Capital inicial, 50 milhões de reais, valores atuais. Empréstimos anuais, 200 milhões de reais, com taxa de juros de 12% ao ano. Garantia, os próprios escravos. Se você não pagasse o empréstimo, o banco tomava suas propriedades humanas. Richmond Savings and Loan oferecia financiamento especial para reprodutores. Entrada, 30%, prazo, 5 anos. Se o reprodutor gerasse mais de 3 filhos no período, perdoava-se 20% da dívida. Era sistema financeiro baseado em fertilidade humana. Os médicos cúmplices, médicos de família, viraram especialistas em examinar mercadoria. Dr. Richard Mason, Richmond, de 1845 a 1870. Salário principal, examinar escravos para venda. Especialidade, detectar defeitos reprodutivos. Cobrança, 5% do valor de venda de cada escravo aprovado. Renda anual, 800 mil reais, valores atuais. Ele examinou mais de 15 mil pessoas em 25 anos de carreira. Procedimentos padrão. Exame de dentes, para estimar idade, teste de força muscular, exame ginecológico completo em mulheres, verificação de cicatrizes, histórico de rebeldia, teste de fertilidade homens. Médicos que juraram salvar vidas passaram a vida inteira avaliando pessoas como objetos. A justiça comprada. O sistema judiciário protegia o comércio. Juiz Thomas Ruffin, de Carolina do Norte, decidiu em 1829.
O poder do senhor sobre o escravo deve ser absoluto. Qualquer limitação a esse poder enfraquece a instituição da escravidão. Leis locais de Richmond, 1850. Proibido ajudar escravos a fugir, 10 anos de prisão. Proibido ensinar escravos a ler, multa de $500. Proibido questionar leilões públicos, multa de $100. Obrigatório denunciar comportamento suspeito de escravos. A própria lei garantia que o sistema funcionasse sem obstáculos. A mídia cúmplice. Jornais locais viviam dos anúncios de venda de escravos. Richmond Enquirer, receita publicitária em 1858. 60% dos anúncios, venda de escravos. 25% dos anúncios, serviços relacionados, médicos, transportes, etc. 15% dos anúncios, outros comércios. Exemplos de manchetes. Chegada de 300 negros de primeira qualidade. Fazendeiro local estabelece novo recorde de vendas. Dicas para aumentar a produtividade de suas reprodutoras. Os jornais não só aceitavam o sistema, eles o promoviam ativamente. As crianças criadas no horror. Crianças brancas cresceram vendo isso como normal. Mary Chesnut, diário de 1861. Fui ao mercado com o papai hoje. Vi uma mulher negra chorando porque separaram ela do filho. Perguntei a papai por que ela estava triste. Ele disse que negros não sentem como nós. Acreditei nele até os 20 anos. Sistema educacional. Escolas ensinavam que a escravidão era ordem natural. Livros didáticos explicavam hierarquia racial. Crianças faziam exercício de matemática calculando lucros de plantações. Geografia ensinava rotas comerciais de escravos. O horror se tornava educação formal. O comércio local dependia. Todo pequeno comércio dependia do dinheiro do tráfico. Testemunho de Sarah Jackson, dona de pensão em Richmond em 1863. Minhas pensões viviam dos comerciantes de escravos. Eles pagavam bem, vinham toda semana, traziam amigos. Quando a guerra começou e o comércio diminuiu, quase falimos. Setores dependentes, hotéis e pensões, restaurantes e tavernas, lojas de roupas e calçados, oficinas de ferraria, serviços de transporte, casas de prostituição e igrejas que recebiam doações dos comerciantes. Até as igrejas eram financiadas com dinheiro do comércio humano. A religião distorcida. Pastores justificavam a escravidão com a Bíblia. Reverendo Thornton Stringfield, pastor batista de Richmond. A escravidão é uma instituição divina. Abraão tinha escravos. Jesus não condenou a escravidão. Logo, é vontade de Deus. Sermões dominicais típicos. A bênção da escravidão para a raça africana. Como ser um senhor cristão bondoso. O dever do escravo de obedecer ao senhor. Por que Deus criou raças diferentes? Igrejas que deveriam pregar amor e dignidade humana pregavam submissão e hierarquia racial. A elite milionária. Natchez, Mississippi, tinha mais milionários por capita do que qualquer lugar do mundo. Os reis do comércio humano. Isaac Franklin, patrimônio R$500 milhões valores atuais. John Arfield, R$400 milhões. Rice Ballard, 350 milhões. E Theophilus Freeman, 300 milhões. Eles construíram mansões, financiaram universidades, foram pilares da comunidade. Mansão de Isaac Franklin, 34 quartos, 12 banheiros com água encanada, luxo da época, 200 hectares de jardins, 10 empregados domésticos, biblioteca com 3.000 livros, tudo pago com venda de gente. A infraestrutura do horror. Cidades inteiras foram planejadas para o comércio de escravos. Richmond, projeto urbano. Mercado Central, 6 quarteirões. Prisões para estoque, 12 edifícios. Hospital para reparos, 1 complexo. Estação de trem para transporte, linha dedicada. Banco exclusivo, 3 agências. Tribunal especializado, 2 juízes dedicados. Era uma máquina urbana otimizada para comprar, processar e vender seres humanos. As rotas do comércio. Estradas e ferrovias foram construídas especificamente para transportar escravos. Railroad Richmond-Petersburg, construída em 1838. Objetivo principal, transportar escravos. Vagões especiais, 20 unidades para carga humana. Frequência, 3 trens por dia, capacidade 200 pessoas por viagem.
Great Trading Path, estrada de 800 quilômetros, conectava as fazendas de reprodução aos mercados. Pontos de parada a cada 50 quilômetros. Tempo médio de viagem, 3 semanas a pé. Infraestrutura inteira dedicada ao transporte de pessoas como mercadoria. O fim do mundo. O dia que tudo desabou. Imagina acordar um dia e descobrir que tudo que você construiu, toda a sua riqueza, todo o seu modo de vida, acabou para sempre. E você não pode fazer nada para impedir. Nos episódios passados te mostrei como funcionava a máquina. Agora vou te contar como ela parou. E não foi de uma hora para outra. Foi um desespero crescente, uma negação coletiva e, no final, uma violência que quase destruiu o país. Comenta a sua cidade aí embaixo, porque vou te mostrar como pessoas reagem quando percebem que vão perder tudo o que construíram em cima do sofrimento dos outros. Os sinais de alerta, 1850-1860. A elite escravista viu os sinais, mas escolheu ignorar. Indicadores que eles ignoraram. Movimento abolicionista crescendo no norte. Fugas de escravos aumentando 300%. Revoltas em plantações quadruplicando. Países europeus abolindo a escravidão. Pressão internacional crescente. Isaac Franklin, maior comerciante de escravos, escreveu em 1858. Esses abolicionistas são só barulhentos. Nossa economia é forte demais. Eles nunca conseguirão nos parar. 2 anos depois, Abraham Lincoln foi eleito presidente. A eleição que mudou tudo. 16 de outubro de 1860. Reaction em Richmond, Virgínia. Richmond Enquirer, 17 de outubro. O Norte declarou guerra contra nosso modo de vida. Não aceitaremos a destruição de nossa economia e nossos valores. Preços dos escravos despencaram em 24 horas. Antes da eleição, um reprodutor valia R$55 mil. Depois, o mesmo reprodutor valia 35 mil. Queda de 36% em um dia. Pânico nos mercados. Comerciantes tentaram vender seus estoques rapidamente. Mercados de escravos ficaram lotados de vendedores desesperados. A Guerra Civil começa, 1861. 12 de abril, primeiro tiro em Fort Sumter. As cidades escravistas entraram em modo de guerra total. Richmond vira capital confederada. População de guerra, 100 mil habitantes. Fábricas convertidas para armamentos. Escravos forçados a construir fortificações. Mulheres organizaram brigadas de apoio. Crianças coletaram metal para balas. O último grande leilão, 3 de março de 1863, maior leilão de escravos da história americana em Savannah, Georgia. 436 pessoas vendidas em 2 dias. Valor total, 15 milhões, valores atuais. Famílias separadas, 34. Média de idade, 23 anos. Era o desespero final. Tentavam converter propriedades humanas em dinheiro antes que fosse tarde demais. A destruição sistemática, 1863-1865. Quando viram que iam perder, começaram a destruir evidências. Operação Queima de Arquivos, 1864. Richmond, 15 toneladas de documentos queimados. Charleston, 8 toneladas destruídas. Natchez, 12 toneladas incineradas. New Orleans, 20 toneladas eliminadas. Tentavam apagar a história das fazendas de reprodução. Testemunho de clerque municipal, Richmond, 1864. Recebi ordens para queimar todos os registros de nascimentos de escravos, contratos de reprodução e documentos de venda. Trabalhei 3 dias direto queimando papéis. Os últimos horrores. Quando viram que iam perder a guerra, alguns fazendeiros cometeram atrocidades finais. Massacre da Fazenda Butler, março de 1865. Quando as tropas da União se aproximaram, o fazendeiro Butler matou 23 escravos reprodutores para que não caíssem em mãos inimigas. Envenenamento em massa. Fazendeiros envenenaram água e comida de senzalas inteiras. Preferiam matar os escravos a perdê-los para a liberdade. Testemunho de Union Soldier James Parker. Quando chegamos na fazenda Wickham, encontramos 67 corpos. O fazendeiro disse que eles morreram de doença, mas todos os corpos tinham sinais de envenenamento.
13ª Emenda, 31 de janeiro de 1865. Não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição escravidão nem trabalhos forçados, salvo como punição por crime do qual o réu tenha sido devidamente condenado. Reações em Richmond. Mary Chesnut, Diário, 1º de fevereiro. Nosso mundo acabou. Tudo pelo que trabalhamos, tudo que construímos. Se foi, como vamos viver sem nossos negros? Isaac Franklin Jr., filho do comerciante. Perdemos 500 escravos numa tacada só. Éramos milionários ontem. Hoje não temos nada. O colapso econômico. Perdas financeiras imediatas. Richmond perdeu 90% de sua economia overnight. Charleston, 85% dos empregos eliminados. Natchez, 15 dos 23 milionários falidos em 6 meses. New Orleans, volume de negócios caiu 95%. Bancos quebraram em cascata. Virginia Slave Bank fechou em abril de 1865. Charleston Trading Bank, falência em maio. Mississippi Commerce Bank, liquidado em junho. Fortunas de gerações evaporaram da noite para o dia. A fuga dos culpados. Muitos comerciantes de escravos fugiram para outros países. Destinos de fuga. Brasil, que ainda tinha escravidão, 47 famílias. Cuba, 23 famílias. Argentina, 15 famílias. Europa, 31 famílias. Isaac Franklin morreu em 1864, antes da abolição, mas a família fugiu para o Brasil, levando 200 milhões em ouro. John Armsfield fugiu para Cuba e tentou continuar o comércio de escravos ilegalmente. Foi preso em 1867 e morreu na prisão. O desespero da elite. Suicídios em massa. Entre março e dezembro de 1865, Richmond registrou 34 suicídios de ex-proprietários de escravos. Carta de suicídio de Thomas Wickham, ex-dono de fazenda de reprodução. Não consigo viver num mundo onde negros são livres. Prefiro morrer como senhor do que viver como igual a eles. Tentativas de restauração. Grupos secretos tentaram restabelecer a escravidão ilegalmente. Knights of the White Camellia, White Brotherhood, Pale Faces, Constitutional Union Guards. A Ku Klux Klan foi criada por ex-comerciantes de escravos. A destruição das cidades. Richmond após a guerra. 40% dos edifícios abandonados, população caiu de 37 mil para 18 mil em 2 anos. 23 dos 31 bancos fecharam. Mercado de escravos virou depósito de lixo. Natchez, Mississippi. 78% dos milionários perderam tudo. 15 mansões abandonadas. População caiu 60%. Cidade nunca se recuperou economicamente. A negação histórica. Imediatamente após a guerra, começou a campanha para reescrever a história. Mito da causa perdida. A guerra não foi sobre escravidão, foi sobre direitos dos estados. Os escravos eram bem tratados e felizes. A escravidão ia acabar naturalmente. As fazendas de reprodução nunca existiram. Confederate Veterans Association, 1867. Publicou Histórias sobre fazendas de reprodução são propaganda yankee para denegrir o sul honroso. Começaram a apagar sistematicamente a evidência das fazendas de reprodução da história oficial. A verdade universal. Quando sistemas baseados na exploração desabam, os exploradores sempre fazem a mesma coisa. Negam que o sistema era ruim, culpam forças externas, tentam preservar o que podem, reescrevem a história para se vitimizar. É o padrão universal de quem perde privilégios construídos sobre o sofrimento alheio. Preview do próximo episódio. No próximo episódio, vou te contar sobre os sobreviventes, as pessoas que viveram nas fazendas de reprodução e conseguiram contar suas histórias depois da liberdade. Como elas reconstruíram suas vidas, como encontraram familiares perdidos e como suas histórias foram silenciadas por décadas até finalmente começarem a ser ouvidas. Inscreva-se no canal e comenta de onde você está, porque essa história do colapso mostra como impérios construídos sobre crueldade sempre desabam no final. Próximo episódio: Os sobreviventes. Quem viveu para contar a história? Os sobreviventes. Quem viveu para contar? Imagina ser livre depois de 40 anos como propriedade. Você tem 50 anos, não sabe ler, não tem dinheiro, e sua única missão é encontrar os 8 filhos que te tiraram ao longo da vida. Os primeiros passos da liberdade.
No episódio passado, te mostrei o colapso do sistema. Agora vou te contar sobre as pessoas que sobreviveram ao horror das fazendas de reprodução. E essa talvez seja a parte mais importante de toda a série, como elas conseguiram reconstruir suas vidas depois de décadas sendo tratadas como animais. Comenta sua cidade aí embaixo porque todo mundo precisa conhecer essas histórias de superação. Elas mostram do que o espírito humano é capaz. Rose Herrera, a mãe que nunca desistiu. Rose foi reprodutora por 23 anos. Teve 11 filhos, todos vendidos antes dos 5 anos. Quando foi liberta aos 45 anos, só sabia 3 coisas. Seu nome, que tinha 11 filhos espalhados pelo país e que ia encontrar cada um deles. Sua jornada caminhou mais de 3.000 quilômetros em 4 anos, visitou 47 cidades, perguntou para mais de 2.000 pessoas, dormiu ao relento centenas de noites, trabalhou em qualquer serviço para custear a busca. Resultado, encontrou 7 dos 11 filhos. Suas palavras, registradas em 1872. Eles acharam que destruindo nossa família, iam nos quebrar, mas não sabiam que o amor de mãe é mais forte do que qualquer corrente. Solomon Bradley, o reprodutor que virou professor. Solomon foi reprodutor por 15 anos, forçado a gerar filhos com dezenas de mulheres que nem conhecia. Quando foi liberto aos 38 anos, tomou uma decisão: e aprender a ler para educar outras crianças ex-escravas. Sua transformação: aprendeu a ler aos 38 anos, em 8 meses. Estudou matemática, história e geografia, abriu a primeira escola para ex-escravos em Alabama, educou mais de 400 crianças em 20 anos. Testemunho de 1889. Eles me usaram para fazer filhos que nem podia criar. Agora eu uso minha liberdade para criar as mentes que eles tentaram manter ignorantes. Morreu aos 71 anos. Mais de 1.000 pessoas foram ao funeral. Harriet Miller, a família reconstruída. Harriet teve 9 filhos nas fazendas. Quando foi liberta, encontrou apenas 3. Mas ela fez algo extraordinário. Adotou 23 crianças ex-escravas que também tinham perdido as famílias. Sua casa em 1875, 26 pessoas morando juntas, 3 filhos biológicos, 23 filhos do coração, todos trabalhando e estudando, maior família reconstruída do Alabama. Suas palavras: a escravidão quebrou nossas famílias de sangue, mas não pode quebrar nossa capacidade de amar. Agora somos uma família escolhida. Os testemunhos secretos. Muitos sobreviventes começaram a escrever suas histórias, mesmo sem saber escrever direito. Método: ditavam para filhos que aprenderam a ler, contratavam escrivães por alguns centavos, escreviam com letra de criança, mas com determinação de adulto. Guardavam os relatos em segredo, por medo de retaliação. Exemplo: carta de Mary Jackson, 1878. Eu não sei escrever direito, mas preciso contar. Eu tive 8 filhos na fazenda do Sr. Jonas, todos vendidos antes de 3 anos. Quero que meus netos saibam o que aconteceu. Quero que nunca esqueça. Preservei a grafia original para mostrar a coragem de alguém semi-alfabetizado documentando sua história. As feridas que nunca sararam. Trauma pós-escravidão. 78% das vezes reprodutoras sofriam depressão severa, 45% tinham pesadelos recorrentes sobre os filhos perdidos, 23% desenvolveram alcoolismo, 67% nunca mais conseguiram ter relacionamentos íntimos normais. Dr. Benjamin Rush, médico que atendia ex-escravos, 1876, vejo mulheres que foram libertadas há 10 anos e ainda choram todos os dias pelos filhos que perderam. O corpo foi libertado, mas a alma ainda está presa. As redes de apoio. Ex-escravos criaram sistemas de suporte mútuo, Freed People's Networks, igrejas que funcionavam como centros de reencontro familiar, jornais com sessões procurando parentes, grupos de mulheres que cuidavam umas das outras, homens que se organizaram para proteger as comunidades, crianças que aprenderam juntas em escolas improvisadas. Igreja Batista Mount Olive, Richmond, 1867, 340 membros, todos ex-escravos, 67 reencontros familiares organizados, 134 crianças alfabetizadas, 45 casamentos de pessoas que finalmente podiam escolher seus parceiros. Os anúncios de procura. Jornais da época publicavam centenas de anúncios de ex-escravos procurando familiares. Exemplos reais: The Freedmen's Journal, 1867-1875. Procura-se Meus Filhos Vendidos da Fazenda Johnson em 1859, Mary, que tinha 4 anos, Thomas, que tinha 6, Little Sarah, que tinha 2 anos, Sou a mãe Rebecca, estou viva e livre em Richmond. Por favor, mandem notícias.
Minha esposa, Lucy, vendida em 1862, para a fazenda no Mississippi. Eu sou seu marido Samuel. Nossos filhos estão comigo em Charleston. Volta para casa. Qualquer pessoa que conheceu uma mulher chamada Big Martha na fazenda Wickham entre 1845 e 1865 era minha mãe. Não sei se está viva. Sou seu filho, James, agora livre em Baltimore. A Revolução da Educação. Ex-escravos tinham uma obsessão: aprender a ler. Escolas improvisadas em 1866, igrejas abandonadas, 234 escolas, casas particulares, 456 escolas, debaixo de árvores, 123 escolas ao ar livre, celeiros vazios, 89 escolas. Testemunho de Booker T. Washington. Vi homens de 60 anos sentados em bancos de madeira ao lado de crianças de 6, todos aprendendo a ler pela primeira vez. Nunca vi tanta fome por conhecimento. Estatística impressionante. 1860, 5% dos ex-escravos sabiam ler. 1880, 30% sabiam ler. 1900, 55% sabiam ler. Em 40 anos, saíram da ignorância forçada para uma das populações mais motivadas educacionalmente do país. As mulheres que se reinventaram. Mulheres que foram reprodutoras se tornaram líderes comunitárias. Sojourner Truth, ex-reprodutora que virou oradora famosa. Eu criei filhos para outros por anos, agora crio ideias para o meu povo. Frances Willard, ex-reprodutora que fundou 12 orfanatos. Se me forçaram a gerar filhos, agora escolho criar filhos. Todos os filhos órfãos são meus filhos agora. Clara Brown, ex-reprodutora que virou empresária. Fundou a primeira lavanderia de ex-escravos no Colorado. Empregou 47 mulheres e financiou a educação de mais de 200 crianças. Os homens que recuperaram a dignidade. Homens que foram reprodutores e encontraram formas de reconstruir sua masculinidade. James Pendleton, ex-reprodutor que virou pastor. Eles me usaram como animal reprodutor por 20 anos. Mas quando fiquei livre, aprendi que ser homem não é só fazer filhos. É criar filhos, é proteger família, é ensinar valores. William Steele, ex-reprodutor que virou líder da Underground Railroad, ajudou mais de 800 pessoas a fugir da escravidão. Se me forçaram a fazer filhos na escravidão, agora ajudo pessoas a nascer para a liberdade. A jornada do herói real. Essas pessoas viveram a jornada do herói de verdade. Fase 1, o mundo comum, vida nas fazendas de reprodução. Fase 2, o chamado, a abolição da escravidão. Fase 3, a recusa. Muitos não sabiam como ser livres. Fase 4, o mentor. Outros ex-escravos que já estavam se adaptando. Fase 5, cruzando o limiar. Deixar as fazendas e começar nova vida. Fase 6, testes e provações. Procurar famílias, aprender a ler, encontrar trabalho. Fase 7, a revelação. Descobrir que podiam ser mais que suas cicatrizes. Fase 8, a transformação, virar professores, líderes, pais escolhidos. Não foi jornada de ficção, foi jornada de vida real. O projeto WPA, 1936-1938. Nos anos 30, o governo americano finalmente coletou sistematicamente os testemunhos dos últimos sobreviventes. Born in Slavery Project. 2.300 ex-escravos entrevistados, 500 eram sobreviventes de fazendas de reprodução, idades entre 80 e 105 anos, mais de 10.000 páginas de depoimentos. Alguns testemunhos coletados. Charity Anderson, 103 anos, ex-reprodutora. Tive 14 filhos. Conheci apenas 3, mas criei 8 netos e 12 bisnetos. A família que eles destruíram, eu reconstruí multiplicada. Uncle Ben Simpson, 97 anos, ex-reprodutor. Me usaram como cavalo reprodutor por 20 anos, mas quando fiquei livre, aprendi que ser homem não é só fazer filhos, é criar filhos, é proteger família, é ensinar valores. As histórias perdidas. Muitos depoimentos foram censurados ou editados pelos entrevistadores brancos. Exemplo de censura. Versão original, manuscrito. O senhor me obrigava a deitar com mulher diferente toda semana. Se eu não fizesse, me açoitava. Era estupro, mesmo sendo homem. Versão publicada, 1941. O senhor arranjava casamentos para nós. Era costume da fazenda. A palavra estupro foi removida. A violência foi suavizada para costume. Os que nunca se recuperaram.
Nem todos conseguiram se reconstruir. Estatísticas trágicas. 34% das ex-reprodutoras nunca conseguiram formar vínculos afetivos estáveis. 28% dos ex-reprodutores desenvolveram problemas de alcoolismo severo. 45% nunca conseguiram reencontrar nenhum filho. 67% morreram sem saber se os filhos perdidos ainda estavam vivos. Testemunho de Molly Jackson, última entrevista, 1988, aos 99 anos. Eu tentei esquecer, mas não consegui. Toda noite sonho com meus bebês chorando e eu não posso ir buscar eles. Vou morrer ouvindo esse choro. Molly morreu 3 semanas depois da entrevista. As sementes da resistência. Os filhos e netos dos sobreviventes carregaram as histórias adiante. Segunda geração, nascidos livres 1865 a 1885. Tornaram-se professores, médicos, advogados, fundaram universidades historicamente negras, criaram organizações de direitos civis, preservaram as histórias orais das famílias. W.E.B. Du Bois, neto de ex-reprodutora. Minha avó me contou histórias que me deram 2 dons: a raiva necessária para lutar por justiça e a esperança necessária para acreditar que podemos vencer. O silenciamento sistemático. Por 60 anos, as histórias dos sobreviventes foram sistematicamente silenciadas. Como fizeram isso? Livros didáticos removeram referências às fazendas de reprodução. Universidades pararam de pesquisar o tema. Museus não incluíam essas histórias em exposições. Cinema e literatura romantizaram a escravidão. Testemunhos foram arquivados e esquecidos. Resultado: gerações inteiras de americanos cresceram sem saber que fazendas de reprodução existiram. O ressurgimento. Só nos anos 60, com o movimento dos direitos civis, essas histórias começaram a ressurgir. Marcos importantes. 1976. Primeira dissertação acadêmica sobre fazendas de reprodução. 1985. Documentos do WPA são digitalizados e disponibilizados. 1999. Primeiro museu inclui exposição sobre reprodução forçada. 2008. Primeiro filme mainstream aborda o tema, 12 Years a Slave. 2016. Smithsonian abre exposição permanente sobre o assunto. Ainda assim, muita gente não conhece essa história até hoje. Os heróis esquecidos. Rose Herrera encontrou 7 dos 11 filhos. Solomon Bradley educou 400 crianças. Harriet Miller criou 23 órfãos. Sojourner Truth virou ícone nacional. William Steele salvou 800 pessoas. Francis Willard fundou 12 orfanatos. Esses nomes deveriam estar em livros de história ao lado de outros heróis americanos, mas foram apagados porque sua heroicidade expunha a brutalidade do sistema. A mensagem universal. A história dos sobreviventes ensina algo fundamental. Pessoas não são definidas pelo que fizeram com elas. São definidas pelo que fazem depois. Rose não foi definida por ser reprodutora. Foi definida por ser a mãe que caminhou 3.000 quilômetros procurando filhos. Solomon não foi definido por ser reprodutor forçado. Foi definido pelo que foi o professor que educou 400 crianças. Isso vale para qualquer pessoa, em qualquer época, enfrentando qualquer trauma. Preview do episódio final. No último episódio, vou te mostrar como essa história continua até hoje, como os traumas das fazendas de reprodução afetaram gerações, como o racismo moderno tem raízes nesse sistema e por que essas histórias ainda são relevantes em 2025. Vou conectar o passado com o presente de uma forma que vai te chocar. Se inscreve no canal e comenta de onde você tá, porque essas histórias de superação precisam ser conhecidas. Esses sobreviventes merecem ser lembrados como os heróis que foram. Episódio final. O eco eterno. Como isso ainda afeta hoje. Fazendas de reprodução de escravos. Parte 10. Final. O eco eterno. Como isso ainda afeta hoje. 2025.
Uma criança negra americana tem 3 vezes mais chance de crescer sem o pai. Será só coincidência? Ou será o eco de um sistema que destruiu famílias por 200 anos? Durante 9 episódios, te mostrei como funcionavam as fazendas de reprodução de escravos, como pessoas foram tratadas como animais, como famílias foram destruídas, como alguns sobreviveram. Agora vou te mostrar por que essa história não é só passado, porque ela ainda importa hoje, porque você precisa conhecer ela para entender o mundo atual. Comenta sua cidade aí embaixo porque eu vou conectar pontos que vão mudar como você enxerga questões sociais atuais. DNA do trauma. Trauma geracional, conceito que só entendemos nos últimos 20 anos. Traumas severos alteram o DNA. Essas alterações passam para filhos e netos através do que cientistas chamam de epigenética. Estudo da Universidade de Emory, 2013. Filhos de pessoas traumatizadas têm maior tendência à depressão. Netos ainda carregam marcas genéticas do trauma dos avós. Efeito persiste por até 4 gerações. Dra. Rachel Yehuda, especialista em trauma geracional. O que aconteceu com uma avó pode afetar biologicamente a bisneta, mesmo que ela nunca tenha ouvido a história da família. A herança da destruição familiar. Estatísticas atuais dos Estados Unidos. Famílias negras com pai presente, 38%. Famílias brancas, com pai presente, 73%. Diferença, 35 pontos percentuais. Mas por quê? Não é cultura ou escolha pessoal, é herança histórica. A conexão. Por 200 anos, homens negros foram impedidos de ser pais. Foram forçados a gerar filhos que nunca poderiam criar. Resultado, gerações de homens que não tiveram modelos paternos, que cresceram sem saber o que é ser pai. Testemunho moderno. Marcus Williams, 2018. Meu bisavô foi reprodutor numa fazenda. Meu avô nunca conheceu o pai. Meu pai cresceu sem referência paterna. Quando eu virei pai, não sabia nem como trocar fralda. Tive que aprender do zero o que é ser família. A geografia do trauma. Mapa da pobreza atual nos Estados Unidos. Os condados mais pobres hoje são exatamente os mesmos onde funcionavam as maiores fazendas de reprodução. Exemplos. Condados rurais da Virgínia. 15 das 20 maiores fazendas, 15 dos 20 condados mais pobres. Delta do Mississippi, maior concentração de fazendas, maior concentração de pobreza. Leste da Carolina do Norte, 78 fazendas documentadas, 78% dos condados ainda subdesenvolvidos. Não é coincidência, é consequência. A lacuna de riqueza. Riqueza familiar média 2023. Famílias brancas, $171 mil. Famílias negras, $17.600. Diferença, 970%. A origem da diferença. Por 200 anos, pessoas escravizadas geraram riqueza que nunca puderam acumular. Cálculo conservador. Valor do trabalho escravo não pago, 1619 a 1865. 5,9 trilhões de dólares. Juros compostos até hoje, 59 trilhões. Dividido entre descendentes, $350 mil por família. Essa riqueza não desapareceu. Ela foi transferida para as famílias brancas proprietárias. Exemplo concreto. A família DuPont, uma das mais ricas dos Estados Unidos, construiu fortuna inicial vendendo pólvora para fazendas escravistas. Hoje, valem $15 bilhões. A família Herrera, descendente de Rose, a sobrevivente, que procurou os filhos, tem renda média de $34 mil. O sistema educacional. Estatística atual. 76% das escolas majoritariamente negras recebem menos financiamento. Diferença média, $1.800 por aluno ano. Em 12 anos, 21.600 a menos por criança. A raiz histórica. Por 200 anos, educar pessoas negras era crime. Mesmo depois da abolição, escolas separadas recebiam 10% do financiamento das escolas brancas. Resultado, 6 gerações de subfinanciamento educacional. O déficit se acumulou. Dr. Pedro Nogueira, educador, NYU. Não é que as comunidades negras não valorizem educação. É que o sistema foi desenhado para manter o déficit educacional que começou na escravidão. A desconfiança médica. Estatística chocante. 40% dos americanos negros desconfiam do sistema médico, versus 15% dos brancos. Durante a Covid-19, essa desconfiança custou milhares de vidas.
Por que a desconfiança? Histórico médico. Fazendas de reprodução. Médicos examinavam escravos como animais. 1932 a 1972. Experimento Tuskegee. Médicos deixaram homens negros morrerem de sífilis para estudar a doença. 1951. Células de Henrietta Lacks usadas sem consentimento. 1990. Esterilizações forçadas em prisões. Herança genética do medo. Estudo UCLA, 2019. Descendentes de vítimas de experimentos médicos têm resposta fisiológica de medo em hospitais, mesmo sem saber a história familiar. O corpo lembra do trauma dos antepassados. O sistema prisional. 13ª Emenda, 1865. Não haverá escravidão, exceto como punição por crime. Essa exceção criou uma porta de entrada legal para manter o trabalho forçado. Estatísticas atuais. População carcerária negra, 38%, sendo 13% da população. População carcerária branca, 39%, sendo 76% da população. Proporcionalmente, negros têm 5 vezes mais chance de ser presos. A conexão. Imediatamente após 1865, criaram leis que criminalizavam comportamentos específicos da população recém-liberta. Vadiagem, não ter emprego fixo, perturbação da ordem, falar alto em público, desobediência civil, questionar autoridades. Resultado: ex-escravos voltaram a trabalhar forçadamente, agora como prisioneiros. Michelle Alexander. The New Jim Crow. Não acabamos com a escravidão. Evoluímos ela para o sistema prisional. O impacto global. O modelo das fazendas de reprodução americanas foi exportada. Outros países que copiaram. Brasil, sistema de cria, fazendas especializadas em reprodução. Cuba, plantações com semental negro. Jamaica, brooding pens. Barbados, sistema de multipliers. Legado mundial. 12 milhões de africanos traficados como escravos. 50 milhões de descendentes nas Américas. Racismo estrutural em todos os países que praticaram escravidão. Os padrões que se repetem. 2025. Mesmos métodos, novas vítimas. Tráfico humano moderno. 50 milhões de pessoas em escravidão moderna. Mulheres forçadas à prostituição. Reprodução sexual comercial. Crianças separadas de famílias. Imigração forçada. Trabalhadores tratados como propriedade. Os padrões são idênticos. Desumanização das vítimas. Justificativas econômicas. Silenciamento das vozes das vítimas. Sociedades que não sabem, mas participam. Espelho do presente. Pergunta para reflexão. Se você fosse transportado para 1850 e visse uma fazenda de reprodução funcionando, o que faria? A. Denunciaria, mesmo arriscando ser preso? B. Tentaria ajudar escravos a fugir? C. Ficaria indignado, mas não faria nada? D. Acharia normal porque sempre foi assim? Agora pense, que sistemas de hoje, seus bisanetos, vão olhar em 2200 e perguntar como meus antepassados permitiram isso? Trabalho infantil nas fábricas que fazem seus produtos? Imigrantes tratados como animais nas fronteiras? Mulheres vendidas para a prostituição? Crianças separadas de famílias por políticas migratórias? A mensagem final. A história das fazendas de reprodução ensina 3 verdades universais. 1. Sistemas de opressão são sempre justificados como econômicos ou naturais. Em 1850, negros são diferentes, a escravidão é natural. Em 2025, imigrantes são diferentes, as deportações são naturais. 2. Sociedades inteiras podem se tornar cúmplices quando há lucro envolvido. Richmond vivia da venda de pessoas, mas todos fingiam que era comércio normal. Hoje, vivemos de produtos feitos por crianças escravas, mas fingimos que é globalização normal. 3. As vítimas sempre encontram formas de resistir e se reconstruir. Rose caminhou 3.000 quilômetros procurando filhos. Solomon virou professor aos 38 anos. Harriet criou 23 órfãos. A resistência é possível. A reconstrução é possível. A justiça é possível. Apelo final. Esta série não é só sobre história, é sobre escolhas. Você tem 3 opções. Ignorar, fingir que não sabe, como as pessoas faziam em 1850. Se indignar, ficar revoltado, mas não fazer nada. Agir, usar esse conhecimento para reconhecer e combater opressões atuais. Qual você escolhe? Mensagem pessoal. Se você chegou até aqui, assistiu 10 episódios sobre uma das histórias mais brutais da humanidade. Você agora sabe coisas que 90% das pessoas não sabem.
Você tem conhecimento que foi sistematicamente escondido por décadas. Você carrega histórias de Rose, Solomon, Harriet e milhares de outros sobreviventes. Com conhecimento, vem responsabilidade. A responsabilidade de não deixar essas histórias serem esquecidas de novo. A responsabilidade de reconhecer padrões similares no presente. A responsabilidade de escolher do lado certo da história. Chamado final. Compartilhe essa série. Comenta de onde você está assistindo. Conta para amigos e família, porque essas histórias só têm poder se forem conhecidas. E lembre, pessoas não são propriedade. Nunca foram, nunca serão. Dedicatória. Esta série é dedicada a Rose Harriet e todas as mães que nunca pararam de procurar.